Bom dia! Sábado de manhã e a gente tem um encontro a partir de hoje, todos os sábados aqui. Estou muito feliz porque estamos iniciando uma nova série de lives e já estou aqui com o nosso tesouro em mãos, né? Quero agradecer de coração a irmã e doutora Judite Alves, né? Que escreveu essa riqueza, viu? Tenho encontrado maravilhas dentro desse livro, um livro que tem falado muito comigo, por isso a decisão de trazer esse livro para fora, né, do baú. E eu estou muito feliz com essa leitura e tenho certeza que essa leitura vai adicionar na sua vida muita sabedoria, muitas condições, né? Vai revelar para você muita coisa que você ainda não conhecia das emoções, né? Desvendando o interior da alma feminina. Esse livro é muito profundo. Encontrei muita palavra de Deus aqui dentro que nos dá esse respaldo, que nos dá esse amparo na palavra. As nossas convidadas estão chegando. Hoje eu tenho a doutora Ana Cláudia, que é nossa convidada, né? Com carinho a gente chama ela de Aninha. E feliz por ter aqui esse respaldo, viu? Quero agradecer realmente, né? Como eu já fiz aqui os nossos agradecimentos à pessoa da autora do livro. E estava pedindo ao Senhor nessa manhã que o Senhor pudesse trazer tudo aquilo que o Senhor inspirou na vida dela como autoria, né, tudo aquilo que ela pôde ministrar no livro, que o Senhor pudesse trazer, que o Senhor possa trazer nessa manhã sobre as nossas vidas, né? Ela tem esse livro tem um conteúdo maravilhoso e eu tenho certeza que ela foi usada por Deus ao escrever esse livro. Então a gente quer transmitir um pouquinho de tudo isso que nós temos aqui para você. Eu vou colocar conosco aqui a nossa convidada, que ela já chegou e estava aqui analisando o roteiro da live. Gente, a gente tem muita coisa boa para aprender. Seja bem-vinda, Denise. Temos também a Coelho, que está aqui com a gente, que eu não sei qual é esse é o nome do usuário, né? Então, não sei seu nome. Pode colocar seu nome, de onde você está nos assistindo, se você quiser. E aí a gente já vai lendo aqui as mensagens, tá? Vou colocar aqui a doutora Ana Cláudia com a gente, mas antes eu queria só falar um pouquinho do nosso programa de sponsorship. Nós estamos escrevendo um livro com as pacientes do Safe Place, né? E temos aí já 30 autoras, gente. Começamos com 17 histórias e já temos agora 30 autoras. Elas estão escrevendo como foi o processo, né, do diagnóstico e como que Deus agiu no meio desse diagnóstico, no meio dessa cura do câncer, no meio da enfermidade. Bom dia, Denise. Tudo bem, Dê? Como que você tá? E aí, gente, a gente resolveu colocar tudo isso num livro. Então, imagina, a gente está com esse projeto e a gente tem um projeto de sponsorship, de patrocinadores, ou seja, nós estamos convidando pessoas para patrocinar este projeto do Safe Place, o livro que elas estão escrevendo. Você pode patrocinar o projeto doando de $1 até $100, ou quanto você gostaria de doar, ou você pode patrocinar uma autora. O preço de cada autora nesse livro vai ser de $100, e nós estamos já com alguns patrocinadores que já nos ajudaram para que a gente possa escrever o livro de algumas histórias, né? Alguns capítulos, porque cada uma delas tem um capítulo, são histórias de milagre, isso mesmo. Pri, seja bem-vinda. Coelho Soares, seja bem-vinda aí também. Então, a gente está escrevendo, elas estão escrevendo, né? Temos já 17 textos prontos, estamos já em contrato com a editora, e a editora está fazendo, vamos começar aí uma mentoria para que elas possam ser direcionadas nesse trabalho. Então, se você deseja ser, né, um sponsor, um patrocinador, o seu nome vai estar na nossa página de agradecimentos dentro desse livro. Ou o nome da sua empresa, se você quiser usar o nome da sua empresa para patrocinar, para patrocinar
uma autora ou parte do projeto, a gente vai estar recebendo a sua doação e a gente vai anotar seu nome, número de telefone, para que a gente possa divulgar no nosso livro, tá bom? Vai ser lindo esse livro também, gente. Vocês vão ver esse livro acontecendo aqui nas lives também. Bom, deixa eu chamar a nossa convidada de hoje, né, gente? Aqui já viu o request, vou adicionar você aqui. Meu Deus, vamos lá. Deixa eu ver. Eu aceitei o seu pedido. Vamos ver. Qualquer coisa, se não for. Ei, bom dia, Paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, querida, paz do Senhor. Você me ouve bem, Josi? Ovo, sim, ovo não, ouço, meu Deus. O português ficou agora lá. É. Sim, tô ouvindo. Eu fui falar ouvindo com osso e fico ovo. Tô ouvindo bem, Aninha, tô ouvindo bem. Agora, agora eu não te Tá ouço. me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, então tá bom. Vamos receber com alegria nossa amiga, né, doutora Ana Alves. A gente chama de Aninha, né, gente, porque é um Aninha jeitinho, mesmo, Aninha, um jeitinho sem carinhoso, problema. né? Sim. E a gente já conhece a Aninha desde que ela era pequenininha, ela nem lembra de mim, mas eu lembro dela pequenininha por aqui. Então, mas eu quero te dar as boas-vindas. É a primeira vez que você está aqui com a gente no Safe Place. Eu estou muito feliz em te receber na nossa casa, que é sua casa também. Seja sempre bem-vinda aqui, que sempre à vontade para estar aqui quando você quiser, tá bom? Obrigada, Josi, por esse recebimento, essas boas-vindas tão afetivas. Você é sempre muito carinhosa, amorosa. E eu já me considero também parte do Safe Place, né? E é, Uma voluntária também. é uma voluntária e temos Então, gostado muito. então, Aninha, sim. queria que você se apresentasse, assim, falasse um pouquinho de você, quem é a Ana, quem é a Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia, né, pra Uhum. gente, antes da gente começar aqui, abrindo esse baú maravilhoso aqui. Bom, eu sou Ana Cláudia, como o Josi já falou, né? E eu acho que a definição mais importante é ser filha de Deus, né? Isso que me define como ser humano, e que define os meus caminhos de vida, né? Eu acho que em qualquer lugar em que a gente está, essa é a nossa identidade. Mas eu sou casada com o pastor Joseildo, que é pastor aqui no Ministério do Belém, e tenho dois lindos filhos, Benjamin e Beatriz, sou mãe de um rapaz de 14 anos e uma linda mocinha de 11 anos, e sou psicóloga de formação. Fiz o meu mestrado e doutorado em psicologia cognitiva, né, nós estudamos a parte da psicologia que se dedica aos processos mentais, memória, aprendizagem, emoções, e toda essa área do comportamento humano. É, tenho tenho servido ao Senhor, tido algumas experiências na área de educação, de trabalho com pessoas em vulnerabilidade. E nossa última experiência antes de estarmos aqui, cooperando com o nosso pastor Joel aqui na igreja, foi como missionários em Portugal ao longo de 6 anos, né? Um país e uma igreja que nós amamos muito. E eu creio que isso me define. Eu acho que é importante também dizer que eu tenho o privilégio de ter a autora do livro que vamos comentar como mãe, né? Com Então, certeza. ela é a pessoa que trabalhou no meu desenvolvimento, no meu caráter. É claro que o meu pai também, mas hoje a importância é dela. Então, esse livro é importante e eu fico muito honrada, Josi, de poder participar da discussão dele, porque ele me é muito caro por quem é a autora, né? Sim, sim. Então, nós somos companheiras, além de mãe e filha, somos amigas, partilhamos. Eu, inclusive, tive o privilégio de ler
né? Li os primeiros rascunhos do livro, dos capítulos, ela me deu essa alegria. Então, para mim, é um texto que eu tenho com muito carinho. Aí estou aqui para juntas partilharmos um pouco Que sobre bem. isso. Que bem, eu estou muito feliz, assim, especialmente porque a gente está abrindo com você, né? Eu falei, ai, a gente quer fazer, né? A gente planejou, nós planejamos de fazer a última live com a doutora Judite, né? Com a irmã Judite, que é a autora do livro, mas foi um presente para a gente poder incluir você, né? Nesse programa de lives, nessa série de lives, especialmente porque eu acredito que você tem muito dentro dessa história também, né? Eu acredito que você tem aí, além de ter sido alguém que teve acesso a esse material logo antes que isso fosse um livro, né? Eu tenho certeza que também todo esse aprendizado que a doutora Judite, que ela passa através dessa leitura, eu tenho certeza que ela aplicou na sua vida, Aninha, entendeu? Sim. Então, acho que isso é essencial, né? A Aline está nos dando a paz do Senhor. A paz, Aline, quero mencionar também, gente, que olha, eu vou mostrar para vocês. Esse livro foi um presente da Aline, viu? Tem até a dedicatória dela aqui, ó. Aqui na introdução do livro, na capa, na contracapa do livro, né? Ela me deu de presente esse livro. Eu já queria ele há muito tempo. E aí ela falou assim: Josi, eu trouxe um presente para você. Alguém trouxe do Brasil. Eu tenho um presente para você. E aí ela mandou e meu irmão ficou com o livro e aí não chegou tão rápido. Aí ela ficou, você recebeu? Eu falei, eu não recebi não. Daí eu falei, ai agora, depois quando chegou, eu falei, chegou, meu Deus, quando chegou esse livro eu fiquei maravilhada. Então, Aline, quero te agradecer porque você foi a ponte, né, que fez essa conexão entre a gente, entre essa leitura do livro. E tenho certeza que você foi o instrumento que Deus usou para trazer para a gente essa leitura tão abençoada e maravilhosa. Obrigada, amiga, por esse carinho, pelo presente. Ó, estou fazendo muito uso do seu presente. Gente, se alguém quiser me deixar feliz, é só me dar livro de presente, porque eu amo livro e assim eu tento colocar eles dentro da minha vida. Eu tento colocar eles, né, além da leitura, não só é um prazer pela leitura, mas eu acredito que a gente tira muito aprendizado de cada livro. Eu acho que cada livro transforma e molda a gente um pouquinho mais para que a gente seja sempre melhor. Mas vamos entrar vamos abrir esse baú então, né, do livro de hoje aqui. E eu queria começar, até coloquei aqui o roteiro da nossa live, porque eu falei, gente, eu preciso seguir o roteiro direitinho, porque eu converso demais, Aninha. E aí me perco no roteiro e aí fica bagunçado. Aí eu falei, Fica ai à meu. vontade. Então a gente vai começar aqui mesmo falando, né, na introdução do livro, a gente não vai entrar na introdução, mas nós vamos entrar na parte um do livro. Esse livro ele é dividido em várias partes, tá? E nós vamos fazer essa série de lives, para quem está acompanhando com a gente, são 13 lives. E cada live é um capítulo do livro. Então, a gente vai mergulhar bem profundo, porque a gente tem capítulos que são até extensos, né? Que são capítulos grandes, mas eu tenho certeza que a gente vai tentar fazer o nosso melhor para passar nesse período de 1 hora, 40 minutos a 1 hora que a gente tem de live, a maior, ah, o melhor filtro possível de tudo isso, porque a gente vai conseguir, acho que, resumir, né? Porque entrar no livro por completo é difícil. Se você pode adquirir o livro aí no Brasil, né, faça isso, compre o livro. E aqui nos Estados Unidos nós estamos vendo como que a gente pode fazer para trazer alguns exemplares para cá. Já estamos em contato também para tentar fazer essa logística aí, gente, que não é tão fácil, né? Então, o que são as emoções? É assim que começa o capítulo número 1, né, Aninha? E eu queria que você Uhum. desse para a gente aí um brief, né, um resumo de o que você considera emoção, o que é uma emoção, o que são essas emoções, que a gente fala tanto, mas às vezes a gente fala, ai, hoje eu tô tão emocional, né? Hoje eu tô tão Uhum. emotiva.
Eu não posso nem falar nisso, que eu já começo a chorar por causa que a minha emoção está abalada. Então, Uhum, vamos definir um pouco o que são as emoções. uhum. Eu costumo dizer, Josi, que as emoções são estados internos nossos, né? Que envolvem uma série de elementos. Então, elas são inatas, né? O bebê, desde muito cedo, ele já consegue expressar, e há estudos hoje que mostram que fisiologicamente ele tem respostas que mostram que desde muito cedo nós já nascemos como seres emocionais, né? Ali equipados com emoções primárias, que são as emoções iniciais, né? Então, por exemplo, quando o bebê chora, né? Então ele expressa ali, na realidade, o seu estado físico, e essas emoções elas vão se tornando cada vez mais complexas. Então, elas começam como estados inatos, Deus nos fez com a capacidade de termos emoções, de desenvolvermos emoções, e à medida que nós vamos crescendo, adquirindo novas capacidades, essas emoções vão se tornando mais complexas. Então, elas se ligam ao pensamento, porque nós vamos desenvolvendo ideias, conceitos. Se a gente pudesse dar uma olhada, né, na anatomia do cérebro, a gente tem uma região, a região da amígdala, que é responsável pelas emoções, mas não é só ela que está ligada às emoções, porque é uma região que se liga, por exemplo, à área da nossa memória, ali no hipocampo, ao córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que é responsável pela tomada de decisões, pela nossa performance social. Então, nós temos ali uma série de elementos, né? Por isso que a gente diz que a nossa vida emocional ela é complexa, porque ela está ligada à nossa memória, à nossa afeição, às nossas relações sociais, a uma série de áreas da nossa vida que vão ali modular as nossas respostas emocionais. Então, o que é a emoção? A emoção, ela é uma resposta que é psicológica, fisiológica, social, né? Intelectual, porque está ligada aos nossos conceitos, aos nossos pensamentos, que damos aos eventos da nossa vida. Então, emoções causam sentimentos, né, estão ligados a sentimentos, a afetos, que são coisas diferentes, mas que eu não vou entrar nisso porque há um capítulo sobre isso, mas Aham. estão ali conectados e ligados, né? Então, a forma como a gente poderia definir emoções, e que né, a autora do livro também toma esse caminho, é de entendermos essa capacidade de desenvolvermos estados internos que se externalizam no nosso comportamento, né? Então, por exemplo, eu posso ter medo, medo é uma emoção, mas eu posso chorar, eu posso congelar, me paralisar, eu posso fugir, né? Eu posso rir. Há pessoas que desenvolvem um riso nervoso a Sim, partir disso, né? Que é uma sim. tentativa, é como se o seu corpo estivesse ali numa tensão tão grande que ele tenta uma descarga ali para colocar aquilo para fora, né? Então nós temos diversas reações, né, a esses estados internos. Eu digo que as emoções são sinalizadores. Há quem trate as emoções como se fossem algo negativo. Não são. Por exemplo, é algo que assim nos faz pensar na malignidade, né? Uma pessoa que desenvolve, que tem ali uma psicopatia, por exemplo. Ali, o que é que acontece? A ausência máxima de emoção. Então, a pessoa é extremamente racional, mas ela não consegue desenvolver empatia, ela não olha o outro com afeto, mas apenas como um objeto ou um obstáculo para conseguir o que ela quer. Então, a ausência de emoções, ela não é positiva. E nós não devemos tratar as emoções como inimigas do ser humano, né? As emoções são sinalizadores. Quando eu sinto raiva de uma coisa, por exemplo, isso sinaliza o que é que me agride,
né? E até onde está o meu coração. Aham. Por exemplo, se alguém me define de uma forma que não me agrada e aquilo me mobiliza emocionalmente, eu posso parar e pensar e dizer por que que isso é tão importante? E o Uhum. sinalizador que eu vou ter de que há algo ali que importa para mim, seja isso positivo ou negativo, são as minhas emoções. Então, quando alguém disser que somos emocionais, que bom que somos Que bom que emocionais. somos, que bom que sentimos, porque a ausência Exatamente. das emoções também traz aí um grande vazio também, né? E não é saudável, né? Não é saudável. Uhum, Eu acredito assim que para os nossos dias, né, Aninha, a gente precisa muito do controle emocional, mas isso não é algo feito de uma forma fácil, porque geralmente nós mesmos desconhecemos, né, as nossas emoções. Por uhum, isso que eu acho tão importante a gente ter esse estudo um pouco mais aprofundado sobre as emoções, porque muitas pessoas choram sem saber por que realmente está chorando. E a gente até no livro vai abordar um capítulo que fala sobre os hormônios também, uhum, especialmente os hormônios femininos e a uhum, relação que os hormônios têm com as emoções, porque tudo no nosso corpo está conectado. Então uhum, a gente entende que todas essas, todos esses fatores físicos também tocam o nosso emocional, né? uhum. É, Então, mas sim, pode falar. desculpe. Não, termine a frase, eu lhe Então, interrompi. a gente acaba muitas vezes não conseguindo controlar as emoções porque a gente não conhece, a gente não tem Uhum, o conhecimento necessário para poder blindar o nosso emocional, para poder trabalhar o nosso emocional de uma forma melhor. Então, tipo assim, mulheres que estão aqui conosco hoje, né? Vocês vocês estão aptas, vocês podem ter emoção, vocês uhum, podem chorar, sorrir, pode ter o riso do nervoso, pode ter, uhum, né? Tudo isso pode acontecer sim, mas a gente precisa aprender um pouco mais profundo, porque a necessidade é de que nós não venhamos deixar o nosso emocional interferir, né, de forma que ele possa causar danos ao nosso físico. E acho que a minha preocupação maior, né, em uhum. trazer assim esse estudo, eu coloquei os comentários abertos aqui, meninas, se vocês quiserem comentando aqui. Saudades, irmã Ana. A Osana Clarice colocou Ah, aqui. é minha queridinha. Osana, um beijo, querida. Você sabe que você mora no meu coração. É uma irmã de Lisboa, Júlia. Oh, gente, que lindo. Gente, tá internacional essa live, gente. Olha que bênção. É, Então, e a você, Heloísa colocou, achar o controle é fundamental. Então, sim. esse é o maior propósito, sabe, Aninha? Porque eu vejo assim, que a gente como mulher, especialmente porque a gente é um pouco mais sensível, a gente é muito forte, mas a gente também é muito sensível ao mesmo Uhum, tempo, né? A gente acaba deixando com que as emoções tomem controle muitas vezes e daí isso vai para um lado negativo. Não que elas não sejam boas, elas sim. são boas, mas a gente tem que saber dosar essa parte, essa área emocional na nossa vida. Mas pode falar o que você falar, desculpa. Bem, Josi, uma coisa importante, assim, que até para termos controle emocional, eu acho que o primeiro passo é termos consciência das nossas emoções. Então, Exato. quando a gente tem essa consciência, né, dos nossos estados, do que está causando aquela emoção, do que é que está envolvido ali, à medida que nós nos conscientizamos, então o controle emocional se torna algo saudável. Quando eu busco o controle emocional apenas pela supressão da emoção ou pela negação de que ela existe, Uhum, o meu corpo vai reagir as minhas próprias, eu vou, por exemplo, eu conheço pessoas que chegaram a estados de auto-boicote, que se tornaram estados extremamente limitantes no exercício das funções da vida. Por quê? Porque eu identifico que uma emoção é negativa e quando eu a sinto, eu a nego. Eu não busco entender. Então, uhum, compreendermos as nossas emoções é o primeiro passo, inclusive, para exercermos o controle sobre elas, né? Então, emoções educadas, uhum, né? Elas geram boas ações.
elas Verdade. geram bons direcionamentos. Então, elas se tornam, quando nós educamos as nossas emoções, nós temos um uso positivo das nossas emoções. Uhum. É, essa questão, por exemplo, da mulher. Nós não devemos tratar como negativo todo o aspecto emocional que está envolvido na feminilidade, que tem a ver com hormônios, Sim, né? E com elementos do nosso corpo e que nos fazem exercer um papel na vida, na família, no corpo de Cristo, que é importante, né? Eu já falei isso aqui na igreja, numa ocasião, que eu acho muito bonito o exemplo de Débora, porque ela é uma mulher forte e guerreira, mas você vê que ela acessa Israel num lugar de mãe. Ela, inclusive, no cântico dela diz: Eu me levantei como mãe. E uhum. quando ela vai, né, motivar aquele jovem guerreiro a tomar a frente da batalha, ela faz uma conexão emocional com ele, né? E Sim, ela, inclusive, se propõe a ser um suporte emocional para ele. Então, nós não devemos tratar as emoções femininas como um empecilho, como sim. algo negativo. Quando nós educamos as nossas emoções a partir da palavra, estou vendo aqui Jane, também de Lisboa, está aqui conosco. Sim, Janinha, um beijo para você, querida. É, então, quando nós tratamos as nossas emoções, né? Por isso que quando eu falei de emoções educadas, são emoções usadas para a glória de Deus. Como é sim. que nós educamos as nossas emoções? A partir do renovo da nossa mente e do autoexame a partir da palavra. Então, há perguntas importantes que a gente deve fazer. Por que eu estou sentindo assim? Por que é que isso me fez chorar? Por que é que isso me fez rir? Por que é que Uhum. isso tem tanta importância para mim? Né? Às vezes até perguntarmos em que período, né, do meu ciclo menstrual eu estou. Será que. Porque quando nós reconhecemos, né, então, por exemplo, as emoções que estão ligadas à TPM, mulheres que têm TPM, né? Então, quando eu identifico as minhas emoções neste período, o que é que eu sou mais suscetível? Algumas choram mais, outras ficam mais irritadiças. Então, quando eu tenho esta percepção do meu corpo, eu posso ocupar a minha mente de uma forma que me ajude a estar mais vigilante. Então, eu posso, por exemplo, nesses dias, estar mais ligada com o Senhor em oração, tentar, né, relaxar, ver o que aqui em meu corpo eu posso modificar, porque Uhum. tudo interfere também. A nossa alimentação, a forma como, né, nós nos portamos nesse período, como usamos o nosso corpo. Então, é importante nós entendermos que para educarmos as nossas emoções, precisamos compreendê-las primeiro. Sim, na verdade, muitas vezes, dependendo do estágio emocional que a gente se encontra, é a gota d'água que transborda o copo, né? Sim. A gente já está naquele período de TPM, para quem passa por isso, a mulher Uhum. dependendo aí dos seus hormônios. Algumas mulheres nem têm, nem sabem, não vejam essa diferença, mas outras mulheres têm isso de uma forma bem brusca, né? Naquele período. E aí o que acontece? Qualquer fala já desmonta, ou muitas vezes traz você para o choro, ou muitas vezes te deixa tão irritada a ponto de você perder o seu equilíbrio, digamos assim. A Priscila colocou um comentário aqui, né? Que eu gostaria de ler. Ela falou: Glória a Jesus pelas emoções equilibradas. Eu acredito que em tudo na nossa vida, né? O nosso maior desafio, seja em qualquer área da nossa vida, eu acredito que é o equilíbrio. O Uhum. equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, ele é extremamente necessário. E o emocional, e muitas vezes a gente fala, eu não consigo, não é uma coisa que eu consigo exercer ou exercitar o controle sobre a área emocional da minha vida. Eu ouço muitas mulheres falando isso, eu ouço muitas pacientes, né, que infelizmente passam por alguma dor, a dor do luto, alguns traumas também, porque a gente também vai acabar trabalhando um pouco de cura também nessa caminhada, nessa jornada com o livro, mas elas não conseguem, a gente não consegue, não elas, a gente não consegue muitas vezes ter esse equilíbrio no momento que a gente precisa. Então, assim, por isso
a necessidade de classificar as nossas emoções, definir as nossas emoções, entender por que que eu estou, né, aquilo que você falou, fazer essas perguntas, identificar por que que eu Uhum. estou me sentindo assim nesse momento. E a partir dessa identificação, a gente tentar reverter e trazer aí o equilíbrio. A Pri também comentou aqui que a Heloíse Freitas, né, a Elo, ela é um exemplo de autocontrole, né, e equilíbrio, porque a Elo, a gente fez a live com ela aqui, contando a história dela. Ela teve câncer, e foi um câncer super agressivo, né, e no pâncreas, ela é um grande milagre. Raras, o câncer no pâncreas, ele é bem raro, é muito raro as pessoas conseguirem vencer esse câncer, então ela é aqui um grande milagre dentro do Safe Place. Eu falo que a gente tem muitos milagres ambulantes andando dentro do Safe Place e ela é um dos milagres. E quando ela veio participar da gente, a história dela, e a Priscila tem aqui bem em mente também, porque participou, ela contava pra gente assim que era a hora dela desesperar e arrancar os cabelos, pelo que os médicos falavam, sabe, Aninha? Mas Uhum. não, ela teve não. Eu vou assinar o termo de responsabilidade, eu vou sair do hospital e Jesus vai me curar na minha casa. E ela Uhum. assinou o termo porque ela estava mais morrendo dentro do hospital por conta daquele ambiente, por conta de todo o peso do tratamento. Então a gente vê realmente, né, como a Pri comentou aqui, um grande exemplo de autocontrole emocional. É claro que nós temos momentos em que a gente consegue esse autocontrole e tem momentos em que a gente, talvez uma coisa bem menor, e a gente não Uhum. consegue, né? Porque tudo Sim. depende do momento que a gente está. Uhum. Eu queria entrar um pouquinho também nessa parte que fala. Eu não sei se. Eu sei que no começo a gente falou sobre as emoções primárias e as emoções secundárias. A gente Uhum. pode entrar um pouquinho aqui, Aninha, também, só para a Uhum. gente ter uma ideia de que, assim, que seria o que? A classificação das emoções. Como é que as nossas emoções se encontram dentro de nós? Porque eu vou te falar, Uhum. eu vejo a mulher, assim, de uma forma bem básica, sabe? A gente tem muitas gavetas e a gente abre todas as gavetas na mesma hora. A Josi, por Uhum. exemplo, abre todas as gavetas na mesma hora. E às vezes eu falo, meu Deus, parece que vai dar um curto-circuito aqui Uhum. na minha mente, né? Tem vezes que a gente consegue controlar as emoções, mas eu acredito que o nosso histórico também, nossa Uhum. história de vida, os traumas que muitas vezes nós vivemos e que estão no nosso subconsciente, as dores que nós vivemos. Então, existe também o gatilho das emoções, que também ele é acionado através de uma história do passado, de algo que já aconteceu. Uhum. Então, talvez classificando aqui as emoções, a gente pode entrar um pouquinho nessa área aí, entendeu? O que nós chamamos de emoções primárias são, digamos, é a primeira resposta que damos a algo, Aham. né? Então, no livro, a autora usa o exemplo de Adão e Eva, né? De Eva propriamente, que é um livro escrito para mulheres. Então, Eva, ela é instigada e ali ela toma uma decisão de provar de um fruto e depois que ela comete isso, ela sente medo. E esse medo gera tristeza. O medo é uma primeira reação, seria uma emoção primária nesse caso. E a tristeza gerada, a sensação de vazio, seria um estado emocional secundário. Né? Porque quando nós somos adultos, Josi, as nossas emoções estão ligadas a quê? Aos nossos estados mentais, à nossa percepção de realidade, aos nossos padrões de comportamento. À medida que a gente vai crescendo, então as emoções vão se refinando e vão se tornando mais complexas e vão se ligando a outras áreas, né? Do nosso cérebro ali, que Sim, são responsáveis por outras esferas do nosso comportamento. Por isso, tantas gavetas, como você falou. Né? Então, por exemplo, às vezes a gente olha para uma criança, para um adolescente, e o controle emocional é menor do que conosco adultos. Por quê? Porque a área mais ligada à razão, à tomada de decisão, de resolução de problemas,
ela está em desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento pleno adulto dessa área do córtex pré-frontal no nosso cérebro se dá por conta dos 20 e poucos anos. E veja que a Bíblia, como a Bíblia é fonte de sabedoria, porque a Sim. Bíblia ela associa pouca idade a Uhum. falta de maturidade e ali um estágio em que se precisa ter os mais velhos por perto para desenvolver sabedoria, né? Sim. Agora, obviamente, você pode ser um idoso sem sabedoria, sem, sim, né? E você pode, numa idade juvenil, desenvolver isso muito mais rápido. Mas o que nós estamos falando é na média. Então, nós temos emoções primárias que desencadeiam, digamos que, um ciclo emocional. Então, eu tenho uma emoção primária que vai estar conectada a memórias do passado, a afetos, ao momento que eu estou vivendo, e essa emoção primária ela vai desencadear outras respostas emocionais, afetivas, físicas, né? Porque nós demonstramos fisicamente as Sim. nossas emoções. Agora, uma coisa que eu acho importante a gente compreender é que, assim, mesmo na sua TPM, independente do momento que você esteja, a sua resposta emocional saiu de você. Uhum. Então, é um momento importante para a gente também se autoavaliar, né? Ou num momento de estresse, por exemplo. Se eu tenho este copo cheio, vamos dizer que ele está cheio até a borda, e Uhum. eu ponho uma gotinha a mais, não foi a gota que fez o copo transbordar, Sim, né? É o fato do copo estar cheio. Mas o conteúdo deste copo é o conteúdo do copo. exatamente. Já é o que Então, já estava aí, é o já que está. está dentro de nós. Então, mesmo numa TPM, o que eu digo, o que eu faço, o que eu falo, aponta para o que está dentro de mim. E para o Uhum. que eu preciso olhar, manejar, procurar aconselhamento, entender, compreender. Então, mesmo esses momentos, e veja que, por exemplo, quando Deus, lá em Gênesis 4 ele vai confrontar Caim, ele Sim, identifica as emoções. Veja, o Senhor segue um passo a passo muito sim, interessante ali, né? Porque primeiro Deus diz a ele: Caim, o que é que está acontecendo com você? Por que é que o seu semblante está decaído? Né? Até quando eu escrevi para pais, para mães, perdão, no meu livro, eu usei essa história porque eu acho que é um passo a passo de como nós podemos trabalhar as nossas emoções e as emoções dos nossos filhos. Veja, será que Deus já sabia o que acontecia com Caim? Sabia, Deus é onisciente. Mas ele dá a Caim a oportunidade de identificar as suas emoções e de verbalizar sobre elas. sim. Né? Na verdade, aquilo que você acabou de falar, o que Deus fez ali na vida de Caim é aquilo que você falou. Nós precisamos parar e nos perguntar e reavaliar Uhum. por que eu estou sentindo desse jeito, né? E Deus, ele deu essa chance para Caim, né? Se autoavaliar. Exatamente, ele deu a chance para Caim. Caim, né, o que está acontecendo aí dentro de você, né? Então, eu Uhum. acho lindo como a Bíblia, de novo, né, tem aí a resposta para tudo que a gente precisa, né? Uhum. E a gente vê esse alerta da parte do Senhor, Uhum. né, na vida de Caim, tipo, olha, para e pensa porque tem alguma coisa de errado aí acontecendo E dentro aí de vem o você. segundo passo. E Sim. que aí o Senhor diz a Caim, então dá a ele a chance de se conectar com as suas emoções, de Uhum. entender o que é que está dentro dele, né? E aí o Senhor mostra a Caim que as emoções que ele estava demonstrando eram frutos de uma distorção do seu pensamento. Ele Uhum. estava colocando Abel como culpado de um resultado que era fruto dele. Né? Dele. Então, Deus trata a distorção cognitiva de Caim. Deus diz Sim. a ele: olha, se você fizer bem, você vai ser aceito. A culpa não é de Abel, a questão é contigo. Exato. Né? E Deus mostra a Caim que ele está no controle das suas decisões. Né? Que ele não, que as emoções, veja, não há uma ligação direta entre a emoção e a ação, porque no meio está
a nossa capacidade de pensar, de nos autorregularmos, de pararmos, e nós que temos o Espírito Santo, a gente ainda tem esse auxílio, né? Sim. Na regulação das nossas emoções. Então, o que Deus diz a Caim é: olha, para, existem sinais comportamentais, o seu rosto, o seu semblante, que me mostram que há algo aí. O que Uhum. é que há aí dentro, Caim? E aí o Senhor diz a Caim: isso está partindo de um pensamento distorcido. E Uhum. muitas vezes as nossas respostas emocionais, especialmente as secundárias, estão ligadas a uma distorção das situações. Uhum. Digamos, eu chego no ambiente, alguém olha para mim, eu interpreto o olhar dessa pessoa e já faço uma série de elucubrações que tem mais a ver com como eu me sinto comigo do que aquela pessoa poderia estar olhando e Exato, pensando em outra coisa. exato. E isso é tão comum acontecer, especialmente partindo de que essas emoções primárias elas já estão ali dentro, né? Elas já foram Sim. formadas dentro de Uhum. nós. Então, as emoções secundárias elas vão se manifestar de acordo com aquilo que já está, que a gente já viveu, já tem ali um histórico. Sim, Então, o nosso. Pode falar. porque quando, Josi, a gente vai crescendo, então a nossa cognição, a nossa memória, né? As nossas experiências passadas, a nossa personalidade. Então, todos esses aspectos vão estar ali ligados. E muitas vezes, o que está no centro das nossas emoções, é por isso que a Bíblia fala da renovação do nosso entendimento pela Sim, palavra de Deus. O que está no centro das nossas emoções é uma distorção de uma realidade. Por exemplo, eu posso achar que ninguém gosta de mim, eu posso achar que sempre tudo dá errado para mim. Então, há exato. ali eu estou ressaltando aspectos da minha vida. Veja, você falou da Elo, né? Da forma como ela enxergou aquela circunstância. Por exemplo, alguém pode, pelo seu histórico de vida, pelas suas emoções, pelo seu autoconceito, parar e pensar e dizer: não, a minha vida é só isso. Uhum. Então, você ressalta da sua experiência de vida as coisas negativas e aquilo de bom que lhe aconteceu, por isso que a Bíblia fala de ações de graça, né? Você Sim. põe ali Então, o que é que você faz? Você traz uma distorção cognitiva, um pensamento que não tem a ver com a realidade para o centro, e a sua Uhum. resposta emocional vai ser de acordo com aquilo. Com Né? aquele A pensamento. Bíblia diz em Provérbios: como pensou no seu coração, assim o é. Ele E que o é. nosso coração é enganoso. Então, É, muitas vezes, a nossa resposta emocional não está ligada aos fatos, mas a exato. forma como nós enxergamos, como nós entendemos, como nós compreendemos esses fatos. Uhum, uhum. Eu vou retirar o comentário aqui. Que eles estão pedindo, eles querem ver o seu rostinho, e eu também. Às vezes eu coloco o comentário para poder saber se a gente tem alguma pergunta, mas aí vocês podem, no finalzinho a gente deixa um tempinho, vocês podem ir colocando as perguntinhas. Quando eu abrir o comentário, eu já posso ir lendo e a gente vai respondendo, tá, meninas? Então, eu acho interessante porque as nossas, partindo dessas emoções primárias para as emoções secundárias, o maior cuidado, parece que tem algo aqui no meio, e aquilo que você falou, esse meio aqui é o controle, é o que nos permite Uhum, analisar, pensar de como a gente vai responder, né? Que uhum, seria as emoções secundárias. Eu vejo que, por exemplo, pessoas que passam por grande. é, Tem pessoas, às vezes, não passam, mas se sentem rejeitadas, né? A gente uhum, fala passam por rejeição, mas muitas vezes não são rejeitadas, mas carregam uma rejeição, e aí todas isso está dentro dessas emoções primárias, porque cresceu se sentindo rejeitado. O que acontece nesse meio aqui, né? Eu estou fazendo aqui bem simbólico aqui, bem nesse meio aqui existe o controle, como que eu respondo ao que eu criei aqui, as emoções que eu joguei, que foram construídas dentro de uhum, mim. O que acontece? Aí eu vou responder nas emoções secundárias, que são as minhas ações diárias, muitas vezes são ações uhum, diárias, muitas vezes são ações
de respostas, são o que vai definir como eu vou caminhar. Então, o que define a minha caminhada vai ser o reflexo dessa emoção primária, dizendo eu sou rejeitada e eu vou agir como uma pessoa rejeitada em todas as áreas da minha vida. E isso pode trazer aí um grande, meu Deus, um grande retrocesso, né, na vida dessa pessoa, pode trazer aí um grande prejuízo, por quê? Porque as ações estão refletindo essas emoções que estão posicionadas de forma errada, na verdade, né? E muitas vezes aquilo que você falou, acontece muito de a gente chegar num ambiente e a gente faz dá aquela visão geral, a gente que é mulher, né, que é um pouco mais visionária, a gente já dá uma olhada geral e eu gosto ou não gosto de alguma coisa. E aquele não gosta de alguma coisa vai ser um ponto de ação para todas as minhas, vai ser um ponto de partida para todas as minhas ações a partir daquela definição que eu dei, por exemplo, naquele evento. Né? Então, o cuidado que a gente precisa ter como resposta dessas emoções, né? Sim. E como que a gente, assim, qual seria, Aninha, a sugestão que você daria para que a gente, eu sei que a gente tem aqui na história de Caim e Abel todo um enredo aqui, a gente viu que a história acabou mal, né? Infelizmente, né? Infelizmente, Caim, ele não conseguiu ter ele não conseguiu ter esse meio aqui que eu falo que é a tomada de decisão, que é o posicionamento, né, em relação à emoção que ele estava sentindo. Ele não conseguiu se desvencilhar, né, dessa emoção que era algo que trazia ele para esse lugar de morte, de vingança, que era um lugar ruim. Então, qual seria a dica que você poderia nos dar para que a gente saísse desse lugar quando um gatilho Josi? Oi, está me ouvindo? Voltou? Agora sim, agora voltou. Então tá, desculpa. Eu estava perguntando qual seria a dica em relação a um gatilho emocional que é acionado quando essa emoção primária ela brota, sabe? Ela vem e para que a gente não esteja agindo em relação a isso. É interessante se a gente para olhar o que a Bíblia nos diz, né? Porque a Bíblia diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se exponha o sol sobre a vossa ira. Então vamos refletir sobre isso. A ira, né? A indignação, muitas vezes ela cabe numa situação. Mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a emoção está lá. Só que entre a emoção e a reação, existe a razão, existe a minha mente. E uma razão educada, ela gera respostas emocionais equilibradas e saudáveis, né? Gera respostas adaptativas. Só que o que é que... Exatamente. Só que o que é que modula, que educa, que nos ajuda na nossa resposta emocional? Ali, no meio, o nosso pensamento, a nossa reflexão, a renovação do nosso entendimento e a ação do Espírito Santo em nós. Então, entre a primeira resposta emocional e entre a segunda, eu tenho ali um tempo para identificar o que eu estou sentindo e para poder lidar com isso. A Bíblia diz assim: todo homem seja. São duas coisas que Tiago diz que nós devemos ser tardios: para falar e para irarmos, ou para manifestarmos a nossa ira. Né? Vamos colocar assim. Eu não acho que eu estou fugindo do sentido bíblico quando eu digo isso. Então, veja o que é que a Bíblia está nos dizendo: tardio para reagir. Então, eu preciso, entre a emoção que é sentida e a resposta emocional que eu vou dar a uma circunstância, usar do meu pensamento, da minha reflexão. Às vezes, por exemplo, você pode até identificar que naquele momento você não vai conseguir dar uma resposta e se dar um tempo. Né?
Então, primeiro, eu acho que é importante nós nos colocarmos num lugar de que somos suscetíveis, de Uhum. que nós podemos dar uma resposta errada. Porque quando a gente é autossuficiente, a gente vai ali, eu sou assim mesmo, eu faço assim. Quando você entende de que você precisa do controle do Espírito Santo na sua vida, de que você, as suas emoções, elas são importantes, mas elas não podem ser a sua reação direta, então você vai ter uma atitude vigilante e de reflexão sobre você mesma, né? Então, se o copo transbordou, transbordou de conteúdo meu. Uhum. Você veja, nós temos 1.000 mulheres que podem ter TPM, mas cada uma vai manifestar conteúdos diferentes. Diferente, exato. Então, eu preciso desenvolver esta habilidade de olhar para dentro de mim com a ajuda do Espírito Santo, de entender que entre a primeira resposta, que entre a primeira resposta não, que o primeiro sentir emocional e o segundo momento, existe um gap, existe ali um espaço. E que eu Uhum. preciso preencher com o quê? Com autoentendimento, à luz da palavra. Segundo, com a compreensão de como eu posso reagir naquele momento. E terceiro, com a busca pela ajuda do Espírito Santo. Tá? Que ótimo, que Então, ótimo. esses seriam 3 passos que a gente preenche entre a primeira emoção e os afetos ali envolvidos e tudo. Porque muitas vezes a nossa resposta vai estar muito mais ligada ao que nós estamos sentindo, a como nós estamos naquele momento. Então, por exemplo, você está lidando com um filho, você está na TPM, se sentindo inchada, muito. Você pode simplesmente dizer: olha, a mamãe vai já falar com você, mas agora não. E naquele momento você vai buscar entender o que é que eu estou sentindo. Né? Uhum. E entre o que eu estou sentindo e a resposta adequada para essa situação, qual é a resposta que eu vou dar? Então, essa é a forma de nós educarmos a nossa emoção, Sim. conectá-la com o nosso pensar em Cristo. Uhum. Né? E esse é um exercício que a gente precisa fazer diariamente. Diariamente. Muitas vezes, Josi, a nossa urgência em responder é muito mais emocional do que situacional. Às Sim. vezes é mais o que o turbilhão que está dentro do que a situação em si. Às vezes eu não preciso responder naquele instante. Né? Você recebe uma resposta ou uma provocação por WhatsApp, por exemplo. Uhum. Por que você tem que responder naquele instante? É. Raiva assim extrema. Por que você tem que escrever naquela hora? Será que você não pode pensar, raciocinar sobre essa raiva Até e porque poder responder? a palavra nos ensina, né, que a resposta branda desvia o Uhum, furor. Então, assim, muitas vezes, porque no auge, né, no auge da uhum, emoção e outra coisa, muitas vezes a pessoa que está te mandando a mensagem também está mandando no auge da emoção, uhum, né? Tá sim, falando, tá te dando uma resposta, você faz uma uhum, pergunta esperando uma resposta e você tem uma resposta totalmente uhum, contrária àquilo que você está esperando. Então, eu acredito que existe bom, acredito que Deus ele tem, o Espírito Santo ele tem esse direcionamento. A gente fez aqui as lives há uns anos, há 2 anos atrás, a gente fez o temperamento controlado pelo Espírito uhum, Santo, né? Que é o livro da esposa do Tim LaHaye, do pastor Tim LaHaye, que trouxe assim, ensinamentos tão valiosos para a gente. E é exatamente isso, porque as emoções envolvem grande parte das nossas uhum, respostas, das nossas ações e de tudo que a gente faz. uhum, Então, o melhor, né, para a gente não se mostrar uma pessoa desequilibrada emocionalmente, uhum, porque muitas pessoas passam por desequilibrados emocionalmente de acordo com uhum. as ações e as respostas que eles Perdão. trazem, que Uhum, dão, entendeu? é, Então, o cuidado para que isso, não só por um cuidado, mas porque não é saudável, né? Não é só para não uhum. ser desequilibrado, mas Faz porque não. mal a você.
faz mal, É. faz mal a você e a todo mundo que está ao seu redor. Uhum, Então, eu sempre falo assim, Senhor, eu sempre tenho uma oração que eu faço nesses momentos assim, que eu até vou compartilhar aqui. Eu sempre falo, Senhor, leve o meu pensamento cativo a Ti nesse momento. uhum, Eu sempre falo que o meu pensamento esteja cativo em Ti, meu Senhor, né? A Cristo nesse momento. Por quê? Porque quando a gente quando a gente tem o nosso pensamento cativo em Jesus, a gente vai dar a nossa resposta de acordo com o que Jesus faria, né? uhum, O que Jesus é, faria. E não é uhum, sempre que a gente sim. tem Esse equilíbrio esse de... equilíbrio, porque sim. muitas vezes no auge da Uhum, urgência de responder, como você mesma falou, a gente acaba uhum. respondendo sem pensar, né? Eu queria enfatizar só, Josi, que a gente pode ter uma resposta branda saudável ou não saudável. Qual é a resposta branda saudável? É aquela em que eu respondo ao outro com brandura, mas por dentro eu estou morrendo. E aí isso Aham. se torna doença, isso se torna dor, isso se torna raiz de amargura. E Sim, depois, às vezes, isso sai, explode, né? sim. Minha mãe costuma dizer, o jacaré sobe à superfície, né? É, De um jeito que alguém olha assim, mas é fruto de alguém que está só embotando as emoções, exato, né? entendi. Mas eu posso dar a resposta branda, que é a resposta branda saudável, que é aquela em que eu, ok, o que é que eu estou sentindo? Quais são as minhas emoções? Eu Uhum, trato as minhas emoções e a partir da minha reflexão, da ajuda do Espírito Santo, eu dou uma resposta branda ao outro, mas que não está me machucando. Às uhum, vezes eu posso até dizer ao outro, olha, a sua forma de me abordar me machuca, me faz mal. Mas eu vou fazer isso já tendo tratado as minhas emoções, já tendo entendido e de uma forma menos passional. Por quê? Porque eu me dei o direito de refletir sobre mim mesmo. Mas eu uhum, posso dar uma resposta branda, falsa, que não corresponde ao que eu estou sentindo. E isso também não é positivo, né? sim, porque Porque a nesse momento. emoção guardada ali vai fazer. Quantas vezes a gente não se admira que alguém chega para você e diz, estava ali sentindo tanta coisa sobre você há tanto tempo, que às vezes nem corresponde à realidade, à sua visão sobre aquela situação ou ao que você sente. Por quê? Porque a pessoa está ali guardando, porque eu preciso dar uma resposta branda, né? Uhum, é, Então, é bom quando a gente dá uma resposta que sai do coração, que sai do bom tesouro. E para que sim, isso aconteça, nós precisamos entrar em contato com o que sentimos, pensar sobre isso, analisar. Às vezes, um minutinho chorando aos pés de Jesus muda totalmente a perspectiva. E você pode até dizer ao outro: olha, isso me machucou, isso não me fez bem, mas uhum, você vai dizer de um outro lugar, né? De uhum, um outro lugar emocional. E às vezes você vai aos pés do Senhor e aquilo que era grande se torna muito pequeno. E só uhum, porque você desabafou com a pessoa certa, porque uhum, você falou com a pessoa certa, você nem precisa de uma resposta com o outro, uhum, né? Porque sim, a gente precisa ter já cuidado resolveu. para que as nossas respostas cristãs não sejam, ok, eu tenho que fazer isso como crente, mas meu coração não está acompanhando a minha ação, porque aí isso faz adoecer. Então é importante nós fazermos isso. Nós podemos levar aos pés da cruz, levarmos ao senhorio de Cristo, né? Levarmos o nosso, como você disse, o nosso pensamento cativo ao Senhor e daí termos uma resposta adequada àquela circunstância, àquela situação. Mesmo que seja até dizer que aquilo nos machucou, que aquilo nos feriu, que aquilo é uma distorção de alguém sobre a nossa ação, sobre os nossos sentimentos, né? E assim a gente tem respostas brandas, mas adequadas, mas que Saudável, estão de acordo com o nosso coração. Porque senão é só um acúmulo de coisas. sim. E É, aí vai, quando você vê a bomba atômica estoura e alguém diz só por isso, não, não é só por isso. é, É porque você vem guardando ali lixo emocional, lixo emocional. né?
E o cuidado, né, mulheres que estão conosco. Eu vou abrir os nossos comentários aqui, que a gente já está quase finalizando aqui a nossa live. Estamos encaminhando, né, já no nosso horário, esgotando, mas eu acho assim que a gente pode ficar o dia inteiro falando desse tema, que a gente vai ter assunto, né, doutora Ana? E a gente sempre consegue entrar muito nessa área emocional, e se colocar, né, e calçar os sapatos, assim, porque eu acredito que todas nós somos mulheres e passamos por momentos em que a gente responde o que não quer responder, né, e age de uma forma que não gostaria de agir. Paulo, ele fala, né, até sua mãe cita aqui no livro, nesse versículo, né, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, né, e o mal que eu não quero fazer, eu muitas vezes faço. Então, Uhum. ele era um homem que a gente tem aí ensinamentos maravilhosos e se coloca nessa posição. Então, nós sabemos que isso vai acontecer, mas que a gente tem sempre um auxiliador aí que são, aliás, a gente tem mais de um, a gente tem 3 auxílios, né, supremos, que são a presença de Deus, presença do Espírito Santo, direção do Espírito Santo e a presença de Jesus, né? A Pri colocou uma perguntinha aqui que eu gostaria de ler, que está falando: será que podemos ser firmes sem machucar o outro? Eu creio que sim, Josi. É o exemplo que eu dei, por exemplo. Digamos, você está na relação com seu esposo, né? Se você toma um soco emocional e você diz, ok, querido, tudo maravilhoso, e você por dentro tá Morrendo. morrendo, isso não é uma resposta emocional saudável, né? Então, a sabedoria, biblicamente, ela é conhecida não como, oh, né, tudo está lindo e maravilhoso sempre, não, mas como poder dar respostas adequadas às situações. Então, você pode ser firme, você pode falar a verdade, mas com equilíbrio. O que Sim, existe é uma necessidade que primeiro você olhe para dentro de você, compreenda os seus sentimentos, os seus afetos, leve ao Senhor em oração, porque assim, às vezes a gente não tem muito tempo. Mas quem disse que toda oração tem que ser longa? Que todo. Você pode ali estar, Senhor, eu estou sendo atacada. Isso está me machucando. Vem comigo, me ajuda a responder, né? Então, lida comigo com isso. Eu posso fazer essa oração de uma forma muito curta. Então, é importante que nós tenhamos autocontrole, mas que esse autocontrole se baseie na verdade, né? exato, Não se exato. baseie na mentira. Então, você pode sentar com o outro e dizer. E às vezes é interessante, porque quando você tem uma resposta emocional muito forte, o outro vai encontrar subterfúgios para, principalmente se for uma pessoa manipuladora, para ressaltar sua resposta emocional e não as suas razões. Uhum. E eu sempre falo que dependendo da sua ação, você perde a sua razão. Então, em Exatamente. algumas situações você estava até com toda a razão, mas de Uhum, repente, da forma com que você respondeu, você ficou sem uhum, razão, porque você se alterou, você levou o uhum, mesmo, levou no nível mais baixo a uhum, discussão ou a conversa. Então, a nossa, por isso que eu tenho um cuidado assim muito grande com essa história de razão. E hoje eu sempre falo, prefiro ter paz do que razão, uhum, né? Porque o que acontece? O problema maior é que a gente sempre tem que ter a razão nos dias de uhum, hoje. uhum, Então, quando eu penso que eu tenho que estar certa, que eu tenho que ter a razão, o que vai acontecer? Isso vai já me levar uhum, diretamente no pensamento de que o outro ele nunca está certo. Então, eu sempre me uhum, submeto numa posição de superioridade, em primeiro uhum, lugar, e também sempre vou querer provar para outra pessoa de que eu estou certa e de que a razão é minha. E muitas vezes não é dessa forma que a gente vai uhum, conseguir alcançar o bom senso e o equilíbrio numa discussão uhum, ou até numa forma diferenciada de pensar entre duas pessoas.
Isso Então, é o maior fraqueza emocional, Josi. é fraqueza Por emocional. quê? Porque assim, é como se o meu autoconceito estivesse ligado ao fato de eu ter que ter a razão. E não Exato, ter a razão vai me arrasar, vai me desmobilizar, vai me tirar daquele lugar, entende? Então, exato. é por isso que é necessário a gente tratar o turbilhão que está dentro antes de responder ao outro. Foi o que Uhum. o Senhor propôs a Caim, né? Então Sim. disse, olha, você está sentindo essa ira, e o que está te trazendo, esse sentimento está te trazendo é o pecado lá na tua porta. Uhum. Veja que aí o Senhor diz, mas tu terás domínio sobre ele. Né? Então, é importante nós entendermos o que se passa dentro da gente e essa posição de não precisar ter razão é uma reação de quem emocionalmente é forte. Tudo bem. Até às vezes a pessoa pode estar errada. Né? A Bíblia diz, não instes com o tolo quando na sua estutícia. A pessoa pode estar errada, mas eu estou em paz. Exato. Poder sentir essa paz é uma maturidade emocional. E É. saber, inclusive, até quando me afastar de certas situações. Então, eu Uhum. posso sim ser firme, eu posso sim dar um passo atrás, eu posso sair de uma situação, porque eu já me compreendi, eu já resolvi o que está se passando aqui, e eu não preciso dessa validação do outro. Exatamente. Porque A às vale. vezes, exatamente, às vezes você está buscando no outro o que na realidade você precisava encontrar em Cristo, né? Exato. Que o É. outro valide que você está certo, Aham. né? E às Exato. vezes há ali uma insegurança, alguma coisa por trás. Então, nós podemos sim ser firmes, nós podemos identificar situações, mas ao mesmo tempo entender isso e trabalhar isso emocionalmente, né, para que nós possamos chegar a uma resposta adequada. Porque, por exemplo, o formato errado vem de quê? De, às vezes a gente não parar e ter a conversa primeiro com a gente. Com a Né? gente. Converse com você e com Deus e depois vá ao outro. Amém. Né? Olha, gente, que super, super dica. Converse primeiro com você. Primeiro com você o negócio. E depois É. você traz as E chama respostas lá. Deus para essa conversa, né? Claro, Porque eu acho que o Senhor, o entendimento. Espírito Santo é o árbitro da razão, É, né? é, Então, ele é a nossa paz, né? é, Jesus nos trouxe paz interna a partir da paz com Cristo. Então, exato. chamar o Senhor para uma conversa. Jesus, olha, eu preciso lidar com isso. Vem cá. É porque a gente associa, Josi, às vezes, a resposta rápida a eu sou a tal. Mas não. Essa necessidade, essa urgência em responder, esse comigo é assim, né? É muito pelo contrário, é um sinal de fraqueza. É um Em sinal que, de por que, fraqueza. que eu não posso dizer para o outro, olha, eu não estou pronto para essa conversa? Até às Uhum. vezes para um filho. Olha, filho, agora a gente não vai conversar, que o que você fez é grave, atingiu a mamãe, mas a gente vai ter essa conversa. E É. você se autorregular e você orar e voltar para o outro. O problema é que a gente acha que mostrar sabedoria é ter resposta pronta para Pronto. tudo. É saber tudo, E, né? e a sabedoria está em quê? No temor do Senhor, que é um lugar de dependência, de Uhum. reconhecer, eu não tenho todas as respostas, nem sempre eu sei como reagir, e nem a tudo eu preciso reagir. É. E Né? também, assim, a gente está muito longe da perfeição, né? Então, querer mostrar essa perfeição ou querer Uhum. ou ser perfeito em todo o tempo também esconde aí Uhum. uma grande fraqueza, porque nós não Sim. precisamos, né? Nós somos pessoas que erramos todos os dias, que vamos ter pensamentos e ações equivocadas, e para que Uhum. isso não aconteça, essa conexão, né? Eu vejo assim, Caim ele tinha essa conexão Uhum. com Deus. Ele teve essa oportunidade da parte do Senhor. O Senhor veio até ele, o Senhor questionou, o Senhor deu oportunidade para que ele mesmo refletisse, para que ele ficasse com ele, como você Uhum. falou, né?
pergunte para você, fique com você e analise se aquilo, o que isso pode te trazer de benefício, de malefício. Então, quando a gente dá esse tempo de raciocínio, a gente Uhum. também dá esse tempo para Deus ele trabalhar na nossa vida, para que a gente tenha uma resposta diferente daquilo que nós, como seres humanos, Uhum. não é mais a resposta, né? Não sou mais eu que estou respondendo, é o Cristo que vive em mim que está Exatamente. respondendo, né? E é isso que a gente precisa alcançar, né? Uhum. Que bênção, e a gente está aqui, grande aprendizado, a Jane colocou aqui. Viu, Jane? Já nem estou chamando de Jane, já é Jane É mesmo. Jane, é Janinha, É, querida. Janinha. Jane é uma bênção. E a Pri também colocou aqui, muito obrigada por estar aqui com a gente, foi uma grande bênção, ela está agradecendo você, Aninha. Amém. E as meninas estão falando que live maravilhosa, que bênção. E realmente, gente, a gente precisa desse tempinho. Esse uma horinha, essa uma horinha de sábado aqui, ela vai, eu acredito que se a gente conseguir, não, nós vamos conseguir passar, né? Nós vamos tentar, né? Mas se nós conseguimos passar todo esse conteúdo que a gente tem aqui, debaixo da instrução do Espírito Santo, debaixo da instrução que o Senhor está nos dando e o direcionamento, eu tenho certeza que isso aqui vai trazer, esse conteúdo vai trazer muita cura sobre as nossas vidas, sobre as nossas emoções. Porque são coisas que muitas vezes a gente até sabe, mas a gente não está colocando em prática porque a gente não está sendo relembrado. Então, é a busca da renovação, né? Que é Romanos fala lá, para a gente ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Uhum. Então, a gente precisa estar sempre entendendo um pouquinho mais, para a Uhum. gente poder renovar esse conhecimento. Então, essas lives elas vão trazer, sim, bastante aprendizado na nossa vida. E glória a Deus por cada mulher que se disponibilizou a estar aqui. Te Uhum. agradeço, viu, Aninha, por estar aqui. Eu sei que é uma parte do seu tempo que é tão precioso, né? E agradeço a Deus pela sua vida. Eu quero fazer uma oração, deixa eu ler o comentário da Denise, que super live, hiper maravilhosa. Sabedoria está no temor do Senhor. Precisamos buscar sabedoria, domínio próprio, equilíbrio em Amém. Deus. Quanto aprendizado. É isso aí, gente. Muito aprendizado mesmo. Mesmo que você não possa entrar nas lives, as lives vão estar sendo gravadas no nosso canal do YouTube, mas também vai ficar salva aqui no Instagram. E mesmo que você não possa estar com a gente todo sábado, às vezes parando, sentando e assistindo, coloca no fone de ouvido, faz a sua caminhada enquanto isso, enquanto você está fazendo as suas compras, põe no fone de ouvido e vai trabalhando, porque tudo que a gente vai estudar aqui, a gente precisa. Tudo isso é muito necessário, né? Eu quero te agradecer. Meninas aí de casa, nós vamos fazer uma fotinho e eu vou fazer a oração para a gente encerrar a live. É, a gente vai fazer. Eu vou fazer a oração primeiro e depois a gente faz a fotinho para ficar registrada aqui. Queria perguntar se algumas de vocês aí têm motivos de oração. Se vocês têm algum, deixa eu colocar aqui no comentário. Muita bênção, a Ati colocou, amei, foi demais. Toda honra, toda glória seja entregue ao Isso. nosso Senhor Amém. Jesus, Amém. né? Toda honra e toda glória são dele. Eu tenho certeza que a irmã Judite foi extremamente inspirada pelo Espírito Santo para escrever esse Verdade. livro. A Ana está sendo aqui usada pelo Espírito Santo de Deus, né? O Senhor que tocou meu coração para trazer. Então, tudo vem dele e a gente devolve tudo para ele, em Amém. nome de É Jesus, verdade. né? Meninas, pedido de oração? Se não, eu queria pedir para você estar orando pela Monique. A Monique é uma das nossas pacientes, ela é uma linda. A Monique é aqui de Miami. Nós temos duas, tem a Monique do Brasil e a de Miami. Mas a Monique está precisando de fazer uma transfusão de medula óssea. E a gente tinha um doador para a Monique, mas alguma coisa não deu certo, então a gente está sem esse doador. A gente precisa muito que o Senhor entre com o milagre, com a cura, né? Seja através do recurso do transplante de medula, ou seja através do milagre, né, que Deus Da pode fazer a cura qualquer divina. momento, da cura divina. Mas ore pela Monique, ela já passou por mais de 40 transfusões de sangue e agora os médicos querem realmente fazer o transplante de medula. Então, eu preciso que vocês entrem nessa batalha conosco.
em oração pela vida da Monique, em nome de Jesus, e pelas demais pacientes, né, que estão aí seguindo com os seus tratamentos. Vamos orar, então? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já tem esse momento preparado, já tinha esse momento, Senhor, na tua agenda, Pai. Obrigada porque o Senhor nos proporcionou momentos de aprendizado, Senhor, de acordo com a tua palavra, de acordo, Senhor Jesus, com os ensinamentos da tua serva, Senhor, que se dispôs a colocar esse tesouro nas nossas mãos, Pai. Obrigada pela instrumentalidade, Senhor, da vida da Ana, da irmã Judite também, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem usado essas mulheres na tua obra, Pai, para trabalhar, para tratar com mulheres, para cuidar de mulheres. Obrigada pela vida delas, Pai. Abençoa a casa delas, abençoa a família delas, Pai, diretamente, Pai. Abre, Senhor Jesus, as comportas do céu e responde aos pedidos, Senhor, que estão no coração das tuas filhas nessa manhã, Pai. Eu te peço que o Senhor possa, Pai, guardar a irmã Judite aonde ela estiver nesse momento fazendo a tua obra, Pai, ser com ela, traz a resposta sobre o coração da tua serva neste momento, Senhor, e guarda, Senhor, a vida da Aninha, dos seus filhos, do seu esposo, que eles possam, Senhor, sempre ser instrumentalidade, Pai, para a tua obra, Pai. Obrigada por ter trazido a vida da Aninha até o Safe Place. Eu te agradeço e te louvo, Senhor. E nós entregamos, Pai, a ti a honra, a glória e o louvor por este trabalho. Senhor, fica conosco, nos acompanha nas próximas lives. Usa, Senhor, as vidas dessas mulheres que se disponibilizaram a estar aqui conosco, Senhor. E que nós possamos ser canal de bênção neste lugar, nesse momento aqui, Pai. Para a tua honra e para a tua glória, Deus. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Peço oração por uma causa. Jesus sabe de todas as coisas. Jane, a gente vai estar orando por essa causa, tá? Tá anotadinho aqui no coração o seu pedido. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Nós vamos só fazer nossa fotinho, Aninha, e aí a gente pode despedir aqui. Vamos lá? Uma fotinho de coração para o Safe Place. Faz um coraçãozinho aí. Menina de casa, tira a foto e manda pra gente, por favor. Pronto, eu digo que é o momento mico do Safe Place esse, mas essas fotinhas de coração, elas são parte do nosso contexto aqui. Então, toda vez a gente termina a live fazendo elas. Aninha, muito obrigada, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde. Não sei se você tem alguma consideração final, por favor, te devolvo o microfone. Não, eu só queria dizer que a gente é forte emocionalmente quando a gente é frágil de joelhos. Olha que bênção, Só gente. isso. Gente, grava isso. Eu vou colocar aqui no nosso post da live. Vou colocar, a gente é forte emocionalmente quando a gente é frágil de joelho. É isso? Isso. Pronto, já temos aí a frase que vai salvar, né, a nossa live aí. Obrigada, Aninha. Que Deus te abençoe. Nada, Que querida. abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Foi um prazer. É sempre um prazer estar no Safe Place. Bom demais. Beijo, Deus meninas que estão abençoe. aí com a gente. Nos acompanhem. Semana que vem, nós vamos falar sobre a diferença entre os sentimentos, emoções e afetos. E a gente vai diferenciando. Tem algumas partes que são mais técnicas, algumas partes mais, né? Mas a gente vai aprender muito aqui. Então, não deixa de estar aqui com a gente na semana que vem. Beijinho, Deus abençoe.